Olá, bem-vindo a mais um Papo de Corretor. Eu sou Nicola Manilha e hoje eu estou entrevistando meu grande amigo Humberto Trave, corretor muito experiente atuando aqui em Brasília. Hoje ele lidera um time e muito bem-vindo, Humberto. Um grande prazer ter você aqui comigo. Muito obrigado. Agradeço muito o convite. Você é um cara que eu tenho com muito carinho porque foi quem me iniciou no mercado imobiliário, digamos assim, né? Aquela primeira aposta quando não tinha nenhuma experiência e fizemos uma parceria muito boa, né? Muito boa, não é? Produtiva, diria. Humberto, é um orgulho muito grande para mim ter participado desse desenvolvimento profissional seu e de alguma forma ter podido contribuir para o profissional que você se tornou e continuar essa parceria ativa, né? E rentável, Rentável em crescimento contínuo, né? com certeza. E nos desafiando sempre, né? Com os E números meio assustadores aí, mas vamos nessa. é Ousado. números ousados para o futuro e bons números realizados também, né? Tem que ter. É isso aí. Humberto, me conta, cara. Vamos lá para trás. Bora. O que que te fez pensar, ganhando um salário bom de serviço público, em querer ser corretor de imóveis, cara? Conta pra gente. Cara, o que que acontece? Eu sempre fui muito sociável. Sempre gostei de pessoas, sempre fui aquele cara que falava com todos os grupos, de todas as regiões, de tudo que era ideia política, de tudo que era música, de tudo que era esporte. Então sempre tive muito, sempre circulei muito em vários grupos, né? Porque realmente era o que eu gostava de estar com pessoas. E aí eu já estava há um tempo no serviço público trabalhando com processo, basicamente. Então eu conversava com os processos e aí não era eu não estava me sentindo completo, podemos dizer assim. E que acaba sendo um serviço muito maçante, o mais do mesmo, de ficar enxugando gelo. E aí foi quando eu comecei a buscar outras opções do que poderia ser feito, lógico, o que o serviço público permitia que eu fizesse e o que se encaixava no que eu gosto de fazer, que é lidar com pessoas. E acabei conhecendo o mercado imobiliário numa dessas procuras e vi os números, vi o que era para ser feito e falei, é isso que eu preciso para minha vida. Achei. E logo que eu entrei, ralei muito, vi que não era só essa tranquilidade de falar com Um mar pessoas, de de rosas logo de não cara, né? era só fazer amizade, conversar e ganhar dinheiro, como muita gente acha que é. Ah, vou entrar, vai ser só anunciar mansão aqui, falar com gente rica, andar em carro bom e ganhar milhões. E aí a gente vai descobrindo o que precisa ser feito pra gente ir melhorando, tomando muito tapa na orelha, muita porrada na cabeça. Mas é isso que nos faz ir para o próximo passo e sempre buscando mais conhecimento, buscando evoluir. E graças a Deus, hoje a gente está numa certa posição de relevância aqui no DF, mas a gente busca muito mais ainda, com toda certeza. É um aprendizado constante, né? Aprendizado constante e, inclusive, o que nos mantém essa chama da corretagem ativa é manter sempre na evolução, né? Que a gente busca muito treinamento, busca muito curso, mentorias, e isso sempre vai me mostrando que eu tô longe de ser aquele profissional de topíssimo nível de excelência, o top 1 do Brasil que a gente busca. E, e é bom a gente ver que a gente ainda não sabe tudo, que tem muito a aprender. Então isso sempre é um dos pontos que você também sempre nos incentiva, né, de estar sempre em constante aprendizado. E isso me mantém junto de vocês. Um dos pontos que me mantém junto de vocês é essa, esse incentivo para a gente evoluir. Às vezes é um espeto, às vezes é um tapinha nas costas, às vezes É, é um uma morde a sopra. cutucadinha aí, mas, cara, num dos nossos episódios com o Uhum, Matheus Brilhante, ele vem falar da, da dificuldade que foi em implantar o MB Summit no início, uhum, pela pouca procura dos corretores por conteúdo, por se aprimorar,
por se profissionalizar, e ele usou a palavra especialização Sim. de uma forma que, que me gerou Uhum. muito orgulho, porque eu, eu, eu percebi ao longo da minha carreira que se eu não focasse em uma coisa só, como a maior parte do meu foco, Uhum. né, eu nunca teria um profissionalismo e uma especialidade que me possibilitaria alcançar grandes lugares, grandes receitas. Sim. E você é um cara que já está há mais de 4 anos no mercado, né? E Firme e forte. vem se especializando, né? Vem com um background de um curso de direito Uhum. que já, Deu uma base, né? já é uma grande base, né? Uhum. Que é uma lacuna severa nos corretores do mercado em geral, né? Não todos, mas Sim. a sua maioria. Uhum. E, e você se especializou em representação de proprietários na venda de imóveis e num ticket médio alto aqui no Distrito Federal. Uhum. E você vem performando já há um bom tempo, melhorando a cada ano o serviço entregue e também com isso o Sim. faturamento. Me conta como é que foi para você o início, quando você começou a enxergar essas barreiras de ter que se direcionar para um corretor proprietário inicialmente, não ficar correndo muito com o cliente comprador se ele não estivesse pronto para comprar, né? Me conta quais foram os pontos que mais te chamaram a atenção no início, que geraram algum desconforto e que depois de superados você se sentiu assim livre, mais solto para poder deslanchar na carreira? Quais foram as primeiras dificuldades e pontos que você. Isso aí passa quase tudo por uma palavra que você já falou, que é a profissionalização. E a gente vê muito corretor no mercado que não é profissional. Simples. A gente, a gente consegue passar uma imagem para o proprietário e que esse proprietário vai entender o que a gente está falando e vai nos respeitar a partir do momento que a gente é profissional. Que a gente tem conhecimento de causa, sabe o que a gente está falando, sabe por que aquele preço vai vender ou por que aquele outro preço não vai vender, que a gente consegue educar o proprietário, que é um tema importantíssimo também e difícil. Eu vejo os nossos corretores lá com medo de falar com. Não só os nossos, mas assim, eu vejo a maioria dos corretores do mercado com medo de educar o cliente. De Ele, trazer uma realidade de de preço. falar para ele De... que o que tem na cabeça dele não é concretizável. E a gente vê muito isso no mercado. Então aparece aqueles pedidos absurdos em grupo, às vezes. Quero uma casa no Lago Sul de alto padrão até 1,5 milhão. Gente, pelo amor de Deus, não vai sair, né? Não tem como. E isso passa muito da falta de profissionalização dos corretores em geral. Então, a partir do momento que a gente se profissionaliza, busca cursos que vão nos dar base para falar com o cliente, que a gente está realmente atuante no mercado e conhece do que a gente está falando, a gente consegue passar uma imagem para o proprietário de que somos profissionais, entendemos do que estamos falando e por isso temos resultado e por isso ele é devido que ele nos escute. E é uma construção que vem com o tempo. Não adianta também o corretor achar que em um mês ele vai estar pronto para discutir com o proprietário numa mesa e realmente mostrar para ele por A mais B que é aquilo, porque ele tem conhecimento de causa. O proprietário sente, ele conhece, ele vê com quem ele está falando. E ele sabe se ele está falando com um corretor que acabou de começar, se é um cara que está ali fazendo um bico, se é um cara que não faz a mínima ideia do que ele está fazendo ali, ou se é um profissional que está trazendo a realidade para ele. E isso passa pela profissionalização dessa nossa categoria, né? Então, quando a gente já está um tempo no mercado, estudando, nos profissionalizando, o proprietário passa a entender o que a gente está falando e passa a nos respeitar também, de falar, não, realmente entendi o que você está falando. Ele pode não concordar, pode não seguir, porque a expectativa dele é outra e o que a gente está trazendo não vai atender o que ele precisa para a vida. Ok.
faz parte. Agora, ele não vai mais nem ser iludido pelo que a gente está falando, e também não vai mais cair naquele conto de fada de achar que ele vai vender o 2/4 dele em Águas Claras por 10 milhões, porque é o que ele precisa para realizar o sonho dele de vida, que é ter a vida feita financeiramente com a venda desse imóvel. Então, é a profissionalização do corretor, é a educação do corretor, de forma que a gente consiga educar os proprietários também do que é o nosso mercado. Então, corretor, profissionalize, pelo amor de Deus. Seja profissional no que você está fazendo. Bacana! É assim que eu gosto. Isso. Meu querido, você falou de precificação. Eu, durante muito tempo, tive muita dificuldade, Uhum, mesmo já tendo o KINAI aí há mais de 15 anos, de trazer para o proprietário essa realidade de preço uhum, e conseguir colocar ele numa, numa posição onde ele pudesse ter entendido esse valor e a partir daí escolher se vende ou não, né? uhum. E o que eu enxergo até hoje no mercado, eu acho que é notório, é que a grande parte das imobiliárias e dos corretores não querem entrar nessa celeuma com o proprietário. E aí, que preço que você está querendo? Me manda as fotos? Posso anunciar? Cara, isso aí E é. aí o proprietário se frustra. No primeiro momento ele fica feliz, né? Porque Ah, na cabeça dele vai as vender. primeiras Se 15 alguém dias ele anunciou é tá porque vai rindo, né? vender. Sim. Não, se o corretor anunciou, ele acredita e ele vai vender. Validou. Ele já começa até a procurar outras casas. Fala, não, É vai verdade. vender, tá anunciado, já tá sendo resolvido aí. Já E sou comprador, deixa eu achar aqui, porque já vai cair esse dinheiro todo na minha conta. exatamente. E normalmente, com uma comissão mais baixa ainda, para dar uma empolgada. Sim, porque o corretor não teve trabalho nenhum. Então, se é só pegar a foto e jogar num portal, pode cobrar aquela comissão lá que. Enfim. E, e acaba que muitas vezes a gente liga para esse corretor que está anunciando, porque tem um cliente que quer um imóvel naquele perfil, Uhum. e esse cara nega a parceria. Aí é de caiu. Ou vem com aquele papo de eu tiro 30% da captação e a gente divide o resto. Isso aí também mata. Também mata, né? É isso aí. E você falou de precificação e de profissionalização de uma forma em geral. Uhum. Qual foi a sua maior dificuldade no início? Como é que foi para você? Você teve dificuldade? Vou mudar a pergunta. Você teve dificuldade de se dizer corretor? De falar para os outros que você era corretor de imóveis? Demorou para você ter a Tive, coragem de abrir para o mundo? tive uma resistência no começo. Que infelizmente a gente tem. É cultural isso nosso. O cara que não deu errado em tudo na vida, ele vira corretor. E é uma realidade, né, infelizmente. A gente busca mudar esse modelo justamente pela profissionalização do corretor de, pô, eu agora tem no time, tem um corretor que desde que ele formou no colégio, ele já é corretor. Ele está aí com 24, 25 anos, né, que é o Rafa, e ele é corretor há 6 anos, 7 anos, não sei. Então, desde sempre ele é corretor. Ele não teve um plano B de falar, vou fazer tal coisa, fiz tal coisa, empreendi aqui, quebrei aqui, tentei fazer concurso, não consegui, entrei numa CLT e não consegui, vou ser corretor. Não Não. teve. Paixão pela profissão, determinação, né? Sim. Um E cara aí, super determinado. e tem outro também, o Marcos Al, que chegou agora como assistente, né? Entrou porque ele ainda tá nessa fase Nem fez os 18 para conseguir tirar o Exato. Cresce, né? E, e ele disse que o sonho dele desde sempre era ser corretor. Mas aí isso vem de quê? De informação que as pessoas começam a ter muito mais de corretores como profissionais efetivos e tendo resultado, né? Vem muito pela questão do Instagram, TikTok, né? Que a gente vai acompanhando nas redes sociais e aí esses meninos muito novos acabam tendo acesso também e ser corretor para eles vira um sonho, né? E aí, pô, um cara desse aí, com 30 anos, ele é um fenômeno do mercado imobiliário.
Se profissionalizar, né? Se achar o Eu tô caminho. considerando que ele vai seguir com a gente, Assim, esses seguir que estão num caminho de nesses treinamentos profissionalização contínuos, pode virar um fenômeno fazendo com 30 anos de cursos, idade. mentorias, ele seguindo nesse acompanhamento, o cara não tem como dar errado, né? Então, voltando na questão da nossa resistência em falar que é corretor no começo. E eu, quando decidi virar corretor e anunciei isso pro mundo, né, que meus amigos ficaram sabendo, recebi muita piadinha, né? Teve muita gente que respondeu a mensagem falando, virou corretor, não sei o que tá acontecendo? Um negócio assim, rindo, né, que tinha virado corretor. E, assim, quando eu decidi realmente, aí eu botei a cara e me expus. Falei, sou corretor. E pronto. Então, eu ia pro clube para jogar bola, eu muitas vezes, sábado, domingo, chegava de crachá. Não, tava atendendo, tava mostrando casa, tava vendendo. No começo riam, né? Tinha muita gente que fazia piadinha e ria. E são basicamente as mesmas pessoas que hoje vêm me falar: pô, o Beto tá rico. Pô, Beto, vende aqui pra mim, tô precisando. Arruma uma dessas casas que você vende pra mim. Então, as piadas acabam quando você dá resultado. Então, a partir do momento que a gente está efetivamente vendendo, que a gente vira o profissional do mercado imobiliário, aí acabam as piadinhas. Aí você já é referência. Aí já fala, não, mas tá rico. Pô, não aparece mais aqui pra jogar. Pô, cadê o nosso churrasco? Não toma mais a cerveja agora no final do jogo. Tá rico e tá metido. Um negócio assim. É bobagem. A gente tá lá sempre, mas é muito essa questão do o corretor com medo de se expor, com medo das piadas, com medo de realmente se mostrar como corretor. E não, Porque porque ainda não existe uma existe. visão Existe esse geral de do que cara o que deu errado na vida corretor é vira o cara corretor. que está tentando se aproveitar de uma Ou comissão picareta, né? para ganhar É, muito dinheiro num negócio só, né? sim, E a porta de entrada também, você passa na é frente de uma fácil. imobiliária de lançamento, você não precisa nem ter entrado no curso do Cresce. Não. Te joga para dentro e se você der certo, você vai ver se o Cresce, Uhum, se entra vale a lá, pena pega essa tirar o lista aqui e Cresce. liga É. pra essa turma, vamos ver se dá certo. É mais ou menos isso. Então, o muro de entrada é muito baixo, né? Qualquer um pode virar corretor. E aí isso acaba entrando muita gente e realmente quando não tem uma barreira de entrada, infelizmente vai entrar gente despreparada, vai entrar gente que só quer fazer o mal, só quer aproveitar de uma situação, só quer tirar um dinheiro de alguém. Mas aí sim, pessoas. Pessoas, é. Qualquer lugar que a gente for vai ter esse. Qualquer profissão, qualquer categoria vai ter o picareta, que aí a própria sociedade toma conta de afastar esse cara. Mas enquanto isso ele fez o mal pra alguém e a gente não tem como controlar isso. É isso mesmo. E me fala um pouquinho de como é que foi para você, nas primeiras negociações, tá se vendo ali com um cliente comprador normalmente tenso, o Sim. cliente, tanto comprador como vendedor, estão num momento de muita tensão, normalmente comprando e vendendo, fazendo o maior negócio que já fizeram na vida, né? Uhum. Esse normalmente é o caso. Sim. Então, com muita tensão, com muito receio, né? E você ali no meio, como um intermediador para trazer segurança para isso. Como é que foi no começo, nas primeiras negociações? Primeiras Tenso, tenso. nervoso. Mas assim, como a gente já falou, eu tenho uma base do direito, tem essa base jurídica que me deu um certo conhecimento para saber tratar a situação como deve ser tratada. Então, eu conseguia passar uma segurança para o cliente da questão de contrato, por exemplo. Falou, ó, nosso contrato é isso aqui, as cláusulas essas aqui vão te proteger, isso aqui é para a gente garantir que vai dar tudo ok, esses prazos aqui tem que estar aqui porque a gente precisa cumprir essa parte, essa formalidade aqui precisa ser feita por causa disso. Então, nesse ponto, eu conseguia passar uma certa tranquilidade para o cliente. Agora, me falhava muito no tato com o cliente algumas vezes, né? De não saber, às vezes, ler a situação, de quem é o mais nervoso ali, quem eu preciso acalmar um pouco mais, quem eu preciso dar uma espetada para falar, vamos, meu filho, reage, vamos nessa. E isso é coisa que a gente vai pegando com o tempo,
com muito estudo sobre pessoas, né? E muitos cursos, muita busca pelo conhecimento, pelo aprendizado. E isso a gente vai pegando com o tempo também, com a prática. Então, depois de, sei lá, quantas centenas de vendas aí, o que que a gente, algum número X aí de De transações comissão já realizadas, é? recebida, de transações feitas, de valor de vendas, é que a gente vai realmente pegando o tato de cada situação para a gente saber lidar com cada tipo de cliente. E não sei tudo ainda, estou longe disso. E cada dia é um aprendizado aqui. Aham. E como é que foi para você durante esse último ano, esse último período, tá conseguindo fazer boas vendas, vendas grandes? Maravilhoso. E como é que você decidiu que você ia formar um time, além de fazer venda, ia trabalhar no desenvolvimento de outras pessoas e conseguir ampliar as receitas, mas num trabalho de equipe sob sua supervisão? Como é que foi essa decisão para você e como é que tem sido a experiência até agora? Foi uma decisão que eu era muito relutante em fazer, que era de abrir o time. A gente já vinha conversando isso há um bom tempo, que você Opa, me vamos cutucando lá, meu aí pra caro. gente abrir esse time, pra fazer o negócio acontecer. E eu até então não me via nessa posição de team leader, né? Eu achava que era mais fácil, e acho que até mais fácil realmente é, a gente seguir sozinho. Fazer minhas vendas, atender meus clientes, mas chega num momento que eu vi que eu precisava dar espaço, né? Que tava esse negócio no meu coração, sem florear demais, mas assim, bateu isso mesmo em mim de que é o momento. E, e aí, assim, juntou alguns fatores, porque daí eu tava começando a receber muitos clientes, receber muita indicação de lugares que eu não conseguia chegar ao mesmo tempo. A Então, dispersão geográfica. é. E aí, por ter sempre rodado em vários ambientes, vários círculos, eu conheci gente de todos os lugares. Então, desde Taguatinga, Ceilândia, Guará, Águas Claras, Plano Piloto, Saída Norte, lá Sobradinho, Lago Sul, Lago Norte, pro lado do Gama, era gente vindo de tudo que era lugar. Então, muitas pessoas que às vezes eu não tinha mais contato, mas tinha na rede social e a pessoa via que eu era corretor e que estava tendo resultado e que era o profissional e aí a pessoa fala, pô, Humberto, preciso de você. E aí eu não tinha mais como atender. Ou então eu terceirizava isso para um parceiro que eu não teria uma supervisão, que eu não estaria no negócio, que eu não ia saber como é que aquilo estava sendo tratado. Uhum. E com isso, além disso, comecei a ter pessoas se aproximando de mim querendo efetivamente trabalhar comigo. E aí não era Como um mais. espelho. E aí não era mais, quero estar na agência lá com todo mundo. Era, quero estar com você. E assim, realmente o coração mandou ali. Eu falei, vou ter que dar esse O passo. reconhecimento social também E aí foi. realmente ter essa imagem de uma certa referência e conseguir atender os clientes que eu não estava conseguindo. E aí eu consigo dar uma atenção para esse cliente de uma forma que eu tô junto do cliente, mas eu consigo que um outro corretor esteja ainda mais perto dele ali para poder fazer o negócio acontecer no dia a dia, que eu não teria como dar essa atenção. Então o cliente se sente abraçado por mim, com outro corretor abraçando ele junto, então ele ganha um atendimento duplo, sem eu perder a supervisão do negócio. Então eu consigo falar com o corretor do time, falar, cara, como é que tá a venda de fulano? Ah, teve uma visita hoje. Tá aí, como é que foi? E passou para o cliente? Já passou para o proprietário? Como é que é? Essa semana, feedback. Já deu? Mostrou o relatório dos portais como é que tá? Mostrou como é que tava nas redes sociais? Mostrou o que os corretores falaram do imóvel dele? Saiu da visita, você falou com o cliente? Falou com o proprietário? Como é que foi? Teve uma proposta? Vamos trabalhar essa proposta. Coisa que com o corretor de fora eu não consigo, né? Uhum. Podia ser lá da agência, podia ser de dentro da Remax, mas eu acabava meio que perdendo um controle da situação, né? E aí acontece, aí
se o corretor não tá tão junto como deveria, eu queimava meu nome. Perfeito. Então, aí juntou juntou o fato de eu conseguir dar um atendimento para o cliente, juntou de ter pessoas se aproximando de mim, querendo trabalhar juntamente, né? Tá ali junto mesmo. E, e aí eu abracei a ideia, falei, então vamos para cima, vamos fazer esse negócio acontecer. Tô atendendo cada vez menos o cliente, o proprietário ali, né, o que tá realmente precisando vender o imóvel dele. Cada vez eu trago mais os corretores para tanto eles aprenderem em cada situação, quanto também ele vai dar uma atenção a mais para aquele cliente que eu muitas vezes talvez não conseguisse dar, né? Pelo fato da gente ter esses braços aí que a gente precisa dar um atendimento maior. Então, reduzi muito o número de clientes que eu estou atendendo. Então, o cliente que eu estou ali é realmente uma situação à parte que eu precisava atender e que faz sentido para mim geograficamente, e, né, às vezes uma questão mais alguém que está num sentimento mais precisando desse atendimento, que eu vou. Mas eu tive que dar uma Existem enxugada. casos personalíssimos, né? Sim, eu Quando, tive que dar uma dependendo enxugada da nisso. indicação que você recebe, você tem que dar atenção Sim, pessoal, sim. né? Então, Mesmo, caso a caso, né? mesmo que seja um trabalho em conjunto, Uhum, onde tem alguém na execução, sim. né? Fazer o acolhimento, Uhum. o estabelecer a relação É de bom falar aqui confiança. que caso algum cliente meu esteja ouvindo isso aqui, se eu não te atendi pessoalmente, não é porque eu não gosto de você, tá? É só porque eu não conseguiria te dar o atendimento que você merece, então eu trouxe um outro corretor junto para fazer isso por você. Bom deixar bem claro aqui. E tá por trás dando todo o E eu suporte. tô supervisionando o negócio para que tudo aconteça dentro dos conformes. É isso aí. Bom, tem 6 anos aí que eu mudei de profissão, né? Sim, Eu deixei a virou corretagem gestor. e passei a ser um mentor, né? Uhum, Um desenvolvedor de corretores. sim. E você foi o cara que se destacou mais em todo esse trajeto meu como diretor de imobiliária, né? O gestor, Uhum, broker, como a gente costuma falar. sim. E, e para mim é um orgulho muito grande ver que não tem limite. A expansão ela é contínua. E que o bom discípulo ao mestre supera. Hoje eu não me vejo atendendo um cliente e quando eu te passo uma indicação é com muito orgulho de saber que esse cliente vai ser muito bem tratado. Uhum, E, e essa segurança, ela vem desse seu desenvolvimento, que apresenta um crescimento contínuo de aprendizado, de qualidade do atendimento, de poder prestar um serviço realmente profissional para o cliente final, né? E hoje também poder transbordar, tá ensinando, tá mentorando, tá tutorando novos, né? uhum, E nesse processo todos ganham, né? sim. E, e eu acho que o ponto crucial é a parceria, né? Nós fizemos uma parceria e ela vem se desenvolvendo e se moldando. Uhum, E, e é uma parceria sua com esses corretores que estão entrando, né? exatamente. E a cada novo corretor que a gente tem uma relação no mercado, a gente tem a possibilidade de transformar esse corretor num parceiro. E o mercado tende a nos ver inicialmente como um concorrente, Uhum, né? sim. Então, essa sua habilidade de gerar parceria sólida de longo prazo é uma característica que eu tenho que trazer aqui como um dos pontos fortes que você tem. E eu acho que todos que estão entrando para trabalhar contigo têm uma pessoa que eles podem contar como parceiro. Que isso. Que assim como Assim eu até emociono uma declaração dessa.
Para você que tá aí ouvindo, se você tá querendo se profissionalizar, você pode procurar o Humberto. E procurando o Humberto, vai estar o contato dele aqui embaixo, você vai ter a experiência de conversar com um cara que tem a humildade de tratar de igual para igual, que tem o conhecimento de como te ajudar a se aperfeiçoar como um corretor e, principalmente, ferramenta para poder te fazer crescer e faturar rápido. Humberto Trave Team, procure aqui embaixo. Rapaz, Meu caro. uma dessa aqui já valeu o meu ano. Bom, primeiro te agradecer essa, essa homenagem aqui, é uma honra gigantesca receber esse feedback e fortalecer que realmente a parceria ela é recíproca, né? Então a gente vem se desenvolvendo lá dentro da Remax. Todos nós Então, crescendo a juntos, gente, nós se todo mundo, a desenvolvendo, gente vem né? se desenvolvendo e eu acredito que a gente fez e faz e vai continuar ainda por um bom tempo fazendo essa parceria saudável, a relação ganha-ganha, né? Então a gente, bom, ter concretizado a ideia de trazer o time para dentro da Cerrado, da gente crescer o time e ter uma meta de faturamento aí expressiva, né? Eu acho que reforça essa parceria, né? De que a gente tá junto nessa missão e quanto mais dinheiro no bolso a gente botar, melhor. É isso aí. E aí, cara, me conta o que que você acha que o corretor hoje, que está solto no mercado, ou que está insatisfeito no imobiliária, e que ainda não teve, não alcançou um profissionalismo que dê para ele garantia de receita com constância, que dê para ele uma notoriedade como um profissional no mercado, que vai ser indicado pelos clientes, que vai Uhum. ser procurado por antigos conhecidos, né? A gente tem aquela história de que casa de ferreiro, espeto de pau. Até hoje, eu não atuo família. E quando é 10% e eu não quero saber. A taxa especial da família, né? Taxa especial da família. Porque dá muito mais trabalho, Com certeza. né? Com certeza. Meu pai falava assim: o melhor terapeuta é aquele que está mais longe de você, que não conhece nem você, nem ninguém que você conheça. E aí, trazendo isso para corretagem, quando a gente atende um familiar, e você já atendeu um familiar meu para eu não atender, Sim, e fez um bom trabalho, lembro bem. a gente tem resistência na família inicialmente, né? Uhum. Mas a gente também se envolve emocionalmente. E o trato com o familiar, ele tende a deteriorar a relação, Uhum. porque é um assunto de muita atenção para o cliente. E, E muitas vezes a gente vai falar alguma coisa que ele não quer ouvir. E se exatamente, tá entre família, isso aí pode soar diferente, né? Pode soar assim, como se fosse sei lá, uma ofensa, pode levar pro pessoal, coisa que a gente, como corretor, como profissional, a gente consegue separar muito bem cada situação. Mas se tá dentro da família, é mais é difícil. difícil. Bem mais Emociona difícil. rápido, né? Sim, o sentimento escalona muito rápido, né? E é uma das tarefas, né? Sim. Manter o ambiente calmo, manter a serenidade, ser aquele mediador Uhum. que vai trazer as partes à razão, Sim. né? Não raro aquele cliente que fala, pra esse cara eu não vendo. Mas você quer o dinheiro ou você quer que o seu imóvel seja bem cuidado depois que você estiver fazendo outra coisa com o valor dele? Exato. E acontece, não acontece? Veio aqui na cabeça uma situação. Mas enfim. Como é que é pra você a ideia de trazer a notícia pro proprietário de que você só trabalha aquele imóvel naquele preço? Eu estou radicalizando aqui, trazendo para um proprietário que está ouvindo, eventualmente, uma resistência grande. Mas é porque eu sei que você entende disso e que você pode falar com muita fluidez sobre o assunto.
O corretor não quer o embate de ter que falar sobre o preço com o cliente. E isso vai gerar o quê? Vai gerar insatisfação, porque esse imóvel não vai ser procurado. Aí esse cara vai acabar procurando um segundo e um terceiro para achar que três trabalham melhor que um. Aí o imóvel dele tá em três anúncios diferentes. O cara que quer comprar vai falar: se já chegou em três Tá imobiliárias é desesperado. porque ninguém quis. E se ninguém quis, não é para mim. Ou tá desesperado. Ou tá Vou meter uma desesperado proposta lá no chão. lá no chão. E o cara não ouviu ainda de um corretor qual deveria ser o valor absorvido pelo mercado. Uhum. E às vezes a proposta é até boa, né? Condizente com o valor de mercado, mas não com o de Mas anúncio. ele não tá pronto para ouvir aquela proposta porque ele não foi aconselhado. E depois ele fala, mas eu já recebi proposta disso. Aí a gente tem que falar, pois é, deveria ter vendido. Eu brinco que eu mudei de profissão, né? Mas a semana passada foi bem isso. Era uma família inteira, tava no online, e eu não consegui ter o feeling de todos que estavam ali. E de repente eu vi uma senhora que se incomodou e abriu o áudio e falou: Ó, depois que você me falou do preço aí, eu sei que por esse preço eu não vendo. E saiu da reunião online, assim, Largou. sem capacidade de argumento, né? Tão brava que não conseguia nem formular E, mais, né? e, cara, o último que ficou na reunião, ele falou assim: Pois é, esse preço que você me falou foi exatamente o que meu tio me ofereceu 3 anos atrás. Eu falei: Mas você não pensou em aceitar? Eu falei: Eu fiquei pensando, mas aí quando eu fui procurar ele de novo, ele tirou a proposta. E era exatamente o preço que eu tinha trazido. O que, que se diria para um proprietário sobre a expectativa dele de preço antes de ouvir o que o mercado está dizendo? Uma vez que, em 99,99% dos casos, tem uma diferença razoável. Cara, Por que dessa diferença na cabeça dele? geralmente o proprietário ele tem alguma expectativa que ele bota no preço do imóvel dele. Então, ele muitas vezes ele fala, não, o imóvel que eu preciso comprar, ele é de tanto. Então eu preciso vender o meu por tanto. E aí ele desconsidera completamente qual é a realidade do mercado. E não tem ninguém com coragem para falar para ele de que, meu senhor, não vai. A gente não pode vincular as duas coisas que você está precisando. Então, ok, você quer comprar um imóvel X, a gente tem que buscar meios de você chegar até esse imóvel X, seja por um financiamento da diferença, seja por um consórcio, seja buscando um outro imóvel que você tem para a gente vender, mas não é esse seu imóvel que vai resolver sua vida para esse outro aqui. E a gente, com dados, lógico, a gente precisa trazer essa informação, então precisa fazer uma análise de mercado muito bem feita, precisa estruturar um estudo e trazer para ele. E mostrar por A mais B por que que aquela expectativa dele não vai se concretizar. E que anunciar naquele valor é um tiro no pé e vai queimar o móvel dele no mercado. E eu vou rasgar meu dinheiro. Fala sobre estudo de mercado, sobre uma análise comparativa. O que, que é uma análise comparativa e um estudo de mercado que esse proprietário vai receber uma vez que o profissional está fazendo o que deveria, trazendo Sim, primeiro uma consultoria para depois oferecer o serviço de venda. certo. Todo trabalho que a gente faz, ele parte do princípio de que eu estou conhecendo o imóvel do cliente, estou vendo todos os detalhes desse imóvel, estou levantando toda a necessidade daquela família, tudo que eles precisam naquele momento, qual que é a dor deles, qual que é o prazo que eles têm para resolver a situação, qual que é a situação que eles estão vivendo, porque tem uns que não têm pressa, que eles sempre falam que não tem pressa, né? Então, ninguém nunca tem pressa, É. mas ele precisa resolver em um mês. Não, mas tô tranquilo, não tenho pressa. Mas assim, brincadeiras à parte aqui, ele tem gente que realmente o cara não tá com aquela urgência de vender, então a gente tem um prazo maior pra gente, né, testar algum valor para ver se o imóvel vai ser recepcionado. Tem gente que não tem esse prazo, então a gente precisa ser assertivo. E aí o que que a gente faz? O estudo de mercado, avaliando o imóvel em si, todas as características dele, todos os pontos positivos do imóvel,
tudo que tem de ponto de atenção que pode desvalorizar o imóvel. Então, é realmente fazer um levantamento de todo esse imóvel, do que ele tem. E aí a gente vai fazer o comparativo. O que foi vendido, principalmente, quais imóveis foram vendidos ali naquela mesma região, nas mesmas características. Então, recentemente um imóvel vendido é assim, é ouro pra gente comparar, né? Porque Um excelente balizador. pô, pega um apartamento, vamos botar, sei lá, na Asa Sul aqui, que tem prédios muito parecidos, plantas muito parecidas. Se a gente pega um apartamento na mesma quadra, mais ou menos no mesmo andar ali, no mesmo estilo de conservação, que foi vendido há um mês atrás, por que que o seu vai ser vendido a 500 mil a mais? O alecrim dourado que mora nele valoriza o imóvel. Então a gente não pode levar isso em consideração, a gente tem que realmente fazer uma análise sóbria, né? E aí essa análise buscando os imóveis vendidos principalmente, mas também a gente busca o que que a gente tem de concorrente bem precificado no mercado. E aí o comprador, ele faz essa análise na hora que ele está olhando os dois imóveis. Porque imagina você comprando um imóvel, por que que você compraria esse aqui de 100 metros que está com porcelanato no terceiro andar nascente por 1 milhão, mas o de cá acha que o dele vale 1,3 milhão e é o mesmo terceiro andar, a mesma vista, o mesmo porcelanato. Não faz sentido. E aí a gente precisa apresentar isso para o vendedor. Precisa apresentar isso para o proprietário. De que, olha, tem no mercado um imóvel exatamente igual ao seu. E está anunciado por esse preço. Você como comprador, em qual dos dois você iria? Aí às vezes a pessoa para e reflete e fala, não, faz sentido. E tem também os cabeçadores que vão falar, não, tudo bem, entendi o que você falou, mas não concordo. Ou para a pessoa falar, não, para mim não faz sentido porque eu não vou conseguir resolver minha vida com o que eu preciso. E tá tudo bem. Tá tudo bem, prestamos uma consultoria. É, Ele a gente não vai ouviu vender com o Brasília inteira. sinceridade, com sinceridade, Sim. e aí É. pode tomar uma decisão assertiva, E até de parar de sonhar, ficar sim, gastando tempo e muitas sonhando com a vezes, impossibilidade, né? quando a gente é transparente e mostra para o cliente a realidade com dados e mostra o profissionalismo, o cliente ele fica satisfeito mesmo que insatisfeito com aquele momento ali, com aquela situação, com a avaliação do imóvel dele. Então ele valoriza o nosso trabalho, ele vai e o que ele vai refletir é que a expectativa dele não era a realidade. E ele fala, ó, vou mudar de plano aqui porque de acordo com o que você me mostrou, eu tô vendo que eu não vou conseguir vender pelo que eu queria e eu não vou conseguir botar meus planos em prática ali para frente, então eu vou esperar mais 2, 3, 5 anos para poder vender. Normal, acontece. E tem cliente que na hora que a gente mostra a avaliação, ele, cara, não vou vender mesmo, mas o que que eu te devo? Porque você fez um estudo desse aí e eu tenho que te pagar alguma coisa. Também acontece. Meu caro, por que você acha que o corretor do mercado normalmente não pede uma comissão grande? Ele não Essa, acredita no trabalho dele. porra, essa foi foda. Corretor, você não pede uma comissão alta porque você não acredita no seu trabalho. Simples. Qual é a maior vantagem de pedir uma comissão alta? Fazer um trabalho bem feito. Poder oferecer Sim. metade para quem trouxer o cliente? Não, além disso. Isso aí tá incluso no pacote do fazer um trabalho bem feito. Perfeito. Né? Lógico. Porque eu não tenho como fazer todos os portais com destaque, fazer tráfego, contratar a equipe de marketing, fazer a divulgação, material gráfico, fazer tudo que precisa ser feito, oferecer a parceria, porque a maioria vende com outro corretor, né? É um parceiro que traz o cliente para a gente fazer a venda, pedindo 3%. É isso aí. A conta não fecha. Então, é isso. A pessoa não acredita. E o que você acha que falta para esse cara passar a acreditar? Quais são os passos que ele tem que aprender para ele poder prestar um bom serviço? Não vamos nem falar abrangente, não.
Vamos excluir aí a área de lançamento, onde o cliente não muda o preço mesmo. Sim, Se o mercado está com juro alto, vai ficar corretor matando tatu beliscão nos plantão de venda, sim. né? E ele tá com a margem dele, ou mesmo o construtor, que de repente achou que era um bom negócio construir ali, que ele ia conseguir botar os 20, 25% dele, Uhum. e aí dá uma quedinha no mercado, ele empaca. Mas o cliente final, né? O corretor que atende a pessoa física, Uhum. o que ele tem que buscar? Qual é o conhecimento que ele precisa buscar para que ele possa realmente entregar um serviço de excelência para o cliente, um serviço profissional? Não vamos nem dizer de excelência, porque Essa é a essa é a palavra. busca eterna, né? Essa é a palavra. Profissional, né? Ele precisa buscar a profissionalização, E quais são os que a pontos gente de já falou isso desde o profissionalização? começo e realmente é o que precisa ser feito. Os primeiros pontos de profissionalização que você acha fundamental? Tá. Os treinamentos que esse corretor precisa ter, conhecimento de mercado que ele adquire Cita e alguns treinamentos ou conhecimentos de cara, mercado. treinamento a gente tem alguns aí no mercado. A gente tem claro que eu vou ter que fazer esse jabá, que é o MB Summit, né, que nós dois estaremos lá palestrando, inclusive, Vai ser uma honra mas te receber no MB Summit esse ano. pô, vai ser excelente, vai ser muito bom. E Dia 19, pessoal, 19 de março, MB Summit, não percam. Lá no S4, em Águas Claras, MB Summit Brasil. Você vai encontrar aí o nosso link de Brasília para você adquirir seu ingresso. é isso aí. E vai ter muita gente, muito nome relevante lá dentro, pessoas que estão fazendo o mercado acontecer, fazendo, né, o mercado girar. Então, estar nesses ambientes é extremamente importante para o corretor que quer se profissionalizar, que quer buscar mais conhecimento. Se juntar realmente, fazer parceria com corretores que têm resultado, corretores que são referências no mercado, buscar que sejam imobiliárias que ofereçam treinamento constante, né? Porque não adianta, Existem. São existem, poucas, mas existem. existem, e não adianta, o ambiente molda. O ambiente faz a pessoa, influencia muito, mas influencia muito mesmo. Eu tenho alguns corretores amigos que são autônomos e muitos deles reclamam justamente isso, do quanto é difícil de estar sozinho. É uma jornada difícil, essa nossa. A gente tem estresse diário, tem situações muito tensas todo dia praticamente. Tem cliente que realmente dá trabalho. E não digo que o cliente dá o trabalho, porque esse é o trabalho, né? Mas a gente absorve isso. O cliente é trabalhoso e isso é A o gente nosso absorve. trabalho. E a gente absorve isso. Então a gente tem que estar preparado. E se você tá com pessoas ali do seu lado que conseguem te dar um suporte, às vezes, pô, deixa que eu resolvo isso aqui, vem pra cá, deixa eu fazer esse contrato pra você, deixa eu te ajudar aqui, um administrativo muito bom que vai, um staff, né, geral, que vai nos dar esse suporte. Então, o ambiente molda. E é importante a gente estar com pessoas que vão somar, que vão agregar. Então, a gente agregar aos colegas, os colegas agregarem no que a gente está fazendo. Esse é um ponto que eu vejo de extrema importância para a gente se profissionalizar. Você consegue enxergar da onde que vem a resistência desse profissional de se agregar a uma marca, a uma imobiliária, a um parceiro? Como é que você... Tem alguns pontos aqui O que que vem que à eu mente? vejo. Solta o cachorro! Pode falar. Tem, bom, primeiro tem gente que realmente é o lobo solitário, que ele não quer estar junto ali de outras pessoas. Às vezes ele vê como ameaça, vê como concorrente e ele quer estar sozinho e ele prefere estar sozinho. Portanto, ver a possibilidade de parceria como algo benéfico é um pré-requisito. É, com Perfeito. certeza. Com certeza. É isso. E isso até para o corretor que está sozinho também é importante. Porque ele vai fazer parceria para vender ou para comprar algum imóvel. Então esse corretor também precisa ver a parceria com bons olhos. Mas Aham. o que eu digo é o corretor ver a ameaça dentro da própria imobiliária, Uhum. no ambiente que não é benéfico para ele. E tem esses ambientes que a gente sabe muito bem.
Então, esse é um dos pontos. O corretor vê aquela ameaça lá dentro e fala, não, aqui eu não fico. Tem também o caso pô, me fugiu agora o negócio, mas assim, é o corretor às vezes não se adequar a um modelo de trabalho, que acontece também. Uhum. Então, às vezes a Para você ser um imobiliária, especialista, você tem que escolher um modelo de trabalho e sim, trabalhar aquele, sim. né? E aí a gente, bom, é a realidade que a gente vê todo dia, então não tem como deixar de falar. Mas o fato da Remax só trabalhar com exclusividade. Tem corretor que não acredita no trabalho que ele está fazendo e ele fala, não, exclusividade aqui não funciona, Que no fundo é uma gestão que nos permite né? incluir qualquer outro corretor do No negócio, mercado no exato. negócio, E né? acelera a venda, inclusive, porque eu posso investir, eu sei que eu vou ter esse retorno, mesmo que seja com outro corretor vendendo. Os corretores dos imóveis que nós estamos comparando podem ter o cliente amanhã, né? Sim. Então, e aí a gente já entra numa outra discussão aqui, questão da exclusividade, mas que é o fato realmente do corretor não acreditar no trabalho que ele pode fazer para o cliente. Uhum. Isso aí pesa muito também. E quando a gente trabalha nesses modelos assim de, ah, não, manda aqui que eu vou anunciar e vamos ver o que que vai dar. Cara, nem você está acreditando que vai vender. Por que que o cliente vai acreditar em você? Então, É isso aí. isso aí também acontece muito. Então, acho que no geral a gente pode trazer isso. É o corretor ter medo de ver o parceiro ali como uma ameaça, ou então ele não se adaptar ao modelo que está sendo proposto para ele trabalhar. Ou o corretor não quer evoluir e aí a imobiliária impõe assim, né? Oferece treinamentos e coloca um pré-requisito, que é óbvio, é justo. Você está fazendo aquele investimento, tá botando uma mentoria ali às vezes, tá tendo uma pessoa ali se dispondo a dar um treinamento e os corretores não estão participando. O cara fala, não, não vou para treinamento de imobiliária porque não tem por que não. E esse cara, ele fala, não, eu tenho 20 anos de mercado. Cara, você tem 20 anos repetindo o mesmo primeiro ano. Você não Uhum. evoluiu nesse tempo. Pode até ter uma visão prática do negócio, mas Viveu outras situações, mas ele não evoluiu nesse, né, não se desenvolveu para acompanhar o mercado. E aí vira aquele cara que tem aquela visão lá ainda não preciso nem de anúncio, não, eu vendo na ligação. E acontece. tem, Tem. tem uns antigão aí que e ainda sobrevive, né? É engraçado. O mercado vai filtrando, né? Sim. O mercado vai filtrando. Humberto, trazendo agora para a parte de segurança para o proprietário. Certo. Num outro vídeo nosso, com a Rafaela Silva, contadora, Uhum. ela estava falando sobre a importância de ter um CNPJ para você poder declarar os seus impostos e não pagar impostos muito altos Uhum. ou achar, ainda mais nesse momento de extrema tecnologia visando arrecadação, mudança de, de legislação fiscal e capacidade de interlaçar os dados, né? Uhum. Que o corretor pode ficar na informalidade recebendo esse dinheiro na conta dele sem dar uma nota fiscal para o cliente. E aí o cliente já não tem os 15% em cima da comissão de Lá pro abatimento ganho do de ganho de capital. capital, Sim. né? É, A gente estava falando que menos de 10% dos corretores que atuam hoje no mercado de Brasília tem um CNPJ, portanto, automaticamente nós já podemos contar que ele nem emite uma nota fiscal Sim. para o cliente. É, Portanto, quem está trabalhando nesse nível já está num outro patamar. Agora, o aconselhamento fiscal do cliente, o aconselhamento jurídico do cliente, mesmo quando é um caso de problema para se vender o imóvel, Uhum. agrega muito valor. Com certeza. É, Como é que você vê
como é que você vê no início da carreira do corretor, em que momento você acha que ele deve passar para a pessoa jurídica? Se possível, de imediato. Antes da primeira venda. Se possível, sim. Né? Porque a gente tem que ver o corretor como um empresário, como um empreendedor. E aí, se um dos requisitos básicos, digamos assim, para o empreendedor é ter o CNPJ, ter aquela marca dele ali, o número de registro. E aí a gente volta para o ponto da profissionalização, que a gente trouxe desde o começo. E que é realmente um ponto importantíssimo aqui para a gente desenvolver o nosso mercado. Então, o corretor empresário, é importante que o corretor se veja como empresário. Então, ele tem os custos dele como empresa, ele tem o faturamento dele, ele tem o lucro dele, ele tem que saber o que, que vai ser de reserva da empresa dele, o que, que vai ser pessoal, não misturar as contas. É um desafio, a gente fazer a separação, mas é necessário. E aí, profissionais igual a Rafa mesmo são importantíssimos também para que a gente consiga visualizar essa situação e entender o que, que é a pessoa jurídica e o que é a pessoa física e não fazer essa confusão. Então, o corretor, se possível, eu oriento os meus. Se possível, cara, tira seu CNPJ já desde o começo. Pelo amor de Deus. Né? Porque senão vai ter que. Aí emite nota da imobiliária, aí o imposto já é maior, bagunça. Cai na O... conta dele e pode ser que ele tenha que pagar de novo. Sim, porque depois cruza os dados, É. aí a Receita vai olhar, pô, mas como é que você movimentou aqui 100 mil se você não declarou nada? De onde é que veio esse dinheiro? Aí vai ver, não, é de corretagem, é de comissão. Né? Fazendo esse cruzamento de dados, pô, o cara toma uma facada gigantesca aí de imposto depois. Tirando a multa, né? Que ainda tem que pagar. E é ruim para imobiliária também, que vai subindo A alíquota de a alíquota de imposto, imposto. de Então essa declaração. informalidade aí é prejudicial para todo mundo. Porque, no fundo, é uma bitributação, né? Ele Acaba pode até não sendo, estar declarando a parte dele, mas acaba sendo. Pode se tornar. pode cair direto na conta dele, não ser tributado e ele está recebendo um líquido. Uhum. E numa alíquota até mais baixa, né? Do que o abatido Geralmente para é. transferência, né? Geralmente é, né? Porque o faturamento ainda é menor. Uhum. Do que o faturamento da imobiliária. Então, ele vai estar tendo um desconto também muito maior. E para quem está querendo entrar na profissão agora, quem tem Venha pro interesse. Trave Team. Tô brincando. Mas é isso mesmo. O que que o Trave Time pode trazer de benefício para esse cara? Mas até mais amplo do que isso. Hum. Quanto tempo esse cara tem em média para começar a ganhar dinheiro? Quanto que ele vai gastar até esse momento numa primeira comissão? Se ele realmente for um cara determinado e falar, eu quero pegar esse negócio e eu quero fazer acontecer. Se for um cara que não tem Tá. preguiça de pegar firme no negócio. O Tempo que. médio, o custo que ele vai gastar até chegar a uma primeira venda, Uhum. pensando no melhor cenário, onde ele está olhando isso já como uma possível empresa, que ele já tem uma visão empresarial, então ele vai ter uma mentoria e uma tutoria para ele poder profissionalizar em curto prazo. Uhum. Dá Que que eu. uma expectativa para quem está querendo entrar. Tá. O que a gente faz aqui? Bom, o, o meu time, o Trave Team, tá dentro da Remax Cerrado, dentro de uma agência. Então a gente já conta com toda a estrutura que a Cerrado nos oferece. Jurídico, contábil, administrativo, Tudo. Todo o staff, espaço. o espaço. A gente tem os portais que a Cerrado nos oferece, com destaque e tal. Então a gente já dá uma divulgação boa no imóvel desse corretor aqui. E aí a gente tem a participação nas mentorias que a Cerrado mesmo já oferece. Então, até então, ele tem tudo que o agente que está na Cerrado, ele vai ter todo esse acesso. Além disso, eu tenho uma equipe de marketing que eu faço a contratação à parte para tomar conta dos meus negócios e do time. E aí, dentro dessa equipe de marketing, o sócio dela, eu fiz uma contratação mensal para ele dar uma palestra para o time sobre vendas, sobre marketing. Então já é um extra que o corretor tem aqui no time. Além disso,
A gente tem a nossa reunião de alinhamento semanal. Então a gente acaba gerando mais negócios dentro do time também, porque a gente tem o momento das oportunidades, que eu desenvolvi isso ali com eles e todo mundo tem um momento ali de falar 2 minutinhos, objetivo, aquele negócio rápido, de o que, que ele tem de oportunidade no momento. Então, um cliente vendedor, um cliente comprador, algum negócio que não foi nem para o ar ainda, que a gente acaba conseguindo fazer negócio ali dentro. Tá? Então, é mais um momento que a pessoa tem. Tem todo o acompanhamento comigo. Então, eu tenho praticamente um acompanhamento diário com esses corretores. Então, o cara, ele tem um suporte que dificilmente ele tem em outros lugares. Que é de qualquer momento ali me chamar, Beto, E, aconteceu isso, o que que eu faço? e que E aí, até numa boa agência é difícil, sim, sim, porque é porque uma é muita dispersão, é gente. muita É gente. muita gente para uma cabeça tomar conta. Então, o corretor está mais próximo de uma pessoa ali que provavelmente já passou aquela situação que ele está vivendo e vai dar um caminho para ele e falar, cara, vai por aqui, que eu sei que vai dar certo por ali. Resolve a vida dele. Ou então alguém que ele pode chamar e falar, cara, eu preciso falar com esse cliente aqui de uma forma que eu não estou conseguindo. E se eu falar, talvez eu me desgaste com ele. Preciso que alguém fale isso com ele. Aí eu entro naquele papel de good cop, bad cop, para poder trazer para o cliente a realidade. E ele servir como o afago do cliente ali, de falar, não, calma, vamos, então tá, vamos por esse lado aqui que vai dar certo. Né? Porque Então, muitas vezes a relação se desgasta quando o assunto é muito tenso, né? Tem uma segunda sim. pessoa para E se tem alguém que que pode tem ser um pouco mais conhecimento de causa, sim, né? E falar que com conhecimento falar e de com forma um pouco firmeza. mais firme, o cliente ele já entende, fala, pô, é um terceiro aqui que tá me trazendo essa situação, ele tá falando com muita convicção, ele já passou por essa situação, então tá, vou. Você calciona ele na segurança, Exatamente, gerando exatamente. segurança para o cliente dele E aí ele depois vem só para acalmar o cliente e manter a relação dele bacana. continuar o trabalho É, ali. eu fiz o papel o papel de mal ali, mas trouxe o cliente para a realidade. E aí ele segue a venda, finaliza o negócio, todo mundo bota dinheiro no bolso, todo mundo sai satisfeito. Não me importo de fazer esse papel de mal. Agora, desenvolver essa habilidade. Legal. E, bom, é todo Prazo o para suporte. venda, Tá, uma aí. expectativa do que esse cara tem que investir para ele poder começar um Tá. negócio, já que ele está abrindo uma empresa, ele está começando como um empresário. O prazo depende da intensidade que ele quer pôr no negócio. Perfeito. Intensidade é um fator. A intensidade distorce o tempo, né? Então, o Essa é cara, ele ótima. pode levar 6 meses para fazer o negócio acontecer, pode levar um ano para fazer o negócio acontecer, mas ele pode vender no primeiro mês. E tem corretor já no time lá que 2 meses, 2 para 3 meses já fez mais de 100 mil aí de comissão. E também tem corretor que a gente vê não só lá na agência, mas no mercado geral que o cara passa um ano Sem vender. e aí essa é a pessoa que sai. Dificilmente essa pessoa vira. Ela às vezes vê que não é para ela. Às vezes demora um pouco mais. Mas é a intensidade que ele quer pôr no negócio. Então, o quanto ele quer fazer as ligações, o quanto ele quer se expor, o quanto ele quer postar nas redes sociais, o quanto ele quer falar com as pessoas que ele conhece, que estão no círculo social dele, para poder atingir essa turma e falar, sou corretor. Para quantos proprietários frios ele quer ligar para pedir, para ir mostrar o trabalho e buscar a captação. Né? O quanto ele quer atender no fim de semana dele. O quanto ele quer dispor, às vezes, de tempo com a família para poder fazer o negócio acontecer. É a intensidade dele. Então é o tempo dele. Eu tô lá para todo dia dar uma apertadinha nos parafusos para fazer eles irem produzindo. Mas não adianta, tem gente que vai ter um ritmo mais lento e tem corretor já que sai tratorando tudo e captando e indo mostrar o imóvel e quer fazer o tráfego dele, que quer fazer o negócio acontecer, vai imprimir as cartinhas e bota lá nos vizinhos, sai procurando porteiro para buscar indicação, para poder captar imóvel. Então, é o quanto cada um está disposto a fazer o seu negócio acontecer. E um cara muito disposto, então ele pode ter uma venda no primeiro mês e o investimento dele inicial ser Pode, mínimo. com certeza. 1.000, 2.000 reais. E aí botou uma grana no bolso já que vai poder financiar esse trabalho dele por muito tempo. E aí o dinheiro chama dinheiro, né? Uhum. Então ele consegue investir melhor aqui no imóvel que ele está captando depois, vai fazer melhores captações, vai ter melhores vendas.
vai botar mais dinheiro no bolso. Vai fazer melhores captações, vai fazer melhores vendas. Mais dinheiro no bolso. E aí vira essa bola de neve gostosa. Bom, podia abrir diversos outros assuntos. Um ponto para a gente finalizar por hoje é quanto que um corretor que não tem ainda experiência, ou um estagiário que ainda nem deu entrada no Cresce, Uhum. ele pode ganhar no primeiro ano hoje trabalhando com afinco no ambiente certo, com as pessoas certas, com a cabeça aberta para aprender, com a humildade de fazer tarefas que muitas vezes não estariam no rol de atividades que ele gostaria de escolher para fazer. Uhum. E quanto tempo você acha que um cara consegue se tornar um corretor que pode ser chamado de profissional? Tá. Expectativa de faturamento no primeiro ano para um cara que está determinado a fazer acontecer e um tempo de profissionalização para realmente Tá. ele virar uma referência. Isso eu vejo que depende muito, a gente volta àquela questão da intensidade que ele está disposto a colocar no negócio. Mas assim, para os Vamos pensar nos caras corretores, que têm sangue no olho, que têm vontade de fazer acontecer, pro pessoal que é do o meu pessoal que a gente time, gosta de ter junto. isso. Pro pessoal do time, assim, o mínimo que eu espero é o primeiro clube de faturamento lá que tá 150, 160 mil de VGC, Que vai botar aí que 80 vai mil no bolso dele. ser Certo? por aí, né? No ano. Isso, assim, é o mínimo que eu espero, Uhum. porque a gente sabe que o custo de vida em Brasília é alto e com 80 mil no ano você não morre de fome, mas assim, sobrevive, né? Então, a Mas você acabou gente. de trazer um exemplo aí de 3 meses de trabalho sem pau no bolso, É. né? Então, a gente. E a gente tem exemplos muito próximos de corretora que entrou, sei lá, com 3 meses já estava faturando e naquele ano ali fez 1.200.000, 1.300.000 de comissão, né? Dentro da Remax a gente tem esse exemplo. Então, assim, cara, não. É muito difícil eu falar, você vai ganhar tanto em tanto tempo. A gente acaba, às vezes, alimentando uma ilusão ou até desacreditando a pessoa que tá a fim de fazer o negócio acontecer de uma forma ainda mais intensa. Então, Perfeito. o cara pode entrar querendo tratorar tudo e captar e vender igual um maluco e ligar para todo mundo que pode. E esse cara vai fazer 1 milhão, 2 milhões, sei lá, de comissão no ano. Pode, tranquilo. Nenhuma outra profissão no primeiro ano o cara vai ganhar isso, né? Não, tá doido. Isso vai ganhar um médico depois de muito tempo de carreira. Se ele for empresário, porque Se se for não for, não empresário, porque chega nisso. se ele vender o tempo dele ali fazendo plantão, ele não chega. Não chega. Então a gente tem a nossa profissão é muito rica. A gente, Abundante, né? pô, é um mercado gigantesco. A gente trabalha com um produto que não é nosso. E a gente pode ganhar muito por isso, por fazer um trabalho muito bem feito. Então, o serviço de excelência vai te trazer uma remuneração compatível também. E com os corretores eu sempre alinho antes a expectativa. Então, o corretor está entrando no time, vamos sentar aqui, vamos conversar. Qual que é a sua expectativa? Você, eu tem gente que às vezes o cara quer ganhar menos um pouco, eu falo, cara, não é para você então isso aqui, né? Tem que ser bom para todo mundo. E um corretor que quer faturar pouco, que não quer trabalhar, não faz sentido para eu investir nele. Porque no início é um investimento gigantesco. Sim. Só que se é um corretor que tem ambição, que eu vejo que o cara quer crescer, que ele é treinável, que ele está disposto a se desenvolver e fazer o negócio acontecer, pô, vale a pena investir nele nesses primeiros meses, porque ali em 3 meses ele já vai estar vendendo. E aí começa a girar aquela bola de neve aumentando, só que de forma positiva. Aumentando as captações, aí vem uma venda de uma das captações, aí o cara se empolga, aí ele começa a ligar mais, começa a mostrar mais resultado, as pessoas começam a procurar mais ele para ele trazer, para levar produto para ele vender, levar imóvel para a carteira dele, e ele vai expandindo ali a carteira de clientes dele.
até o momento que ele está recebendo um monte de indicação, está tendo um monte de captação, está tendo venda direta todo mês. Aí já tem a previsibilidade disso, o cara já virou um profissional. Ele já virou um empresário, né, para fazer a administração da pessoa jurídica, pessoa física, fazer o negócio dele acontecer. Um ano, 2 anos? Pode ser. Ele pode tranquilamente, no primeiro ano, já se tornar esse corretor. Tem no time já os que já falam nisso, que não tem nenhum ano. O time agora tem, sei lá, 4 meses, 3 meses que a gente formou. E já tem algumas cabeças ali que já estão na ideia de aumentar o percentual lá, de querer mais, de já estar na pessoa jurídica. Então, são pessoas que veem o negócio de uma forma diferente, né? Que já tem aquela mentalidade de quem vai vencer e a mentalidade do empreendedor, efetivamente. Então, dentro do primeiro ano, tranquilamente, ele pode se tornar essa pessoa, essa referência, que as pessoas vão buscar ele para contratar ele. Então, é o próprio corretor que determina em quanto tempo ele quer ser o profissional. Manda uma mensagem para quem tá ali que se interessou por isso. Gente, você que é corretor ou que está insatisfeito com a sua profissão, gosta de pessoas, é treinável, é ambicioso, me chama, que eu tenho um plano perfeito para você. Então a gente pode trabalhar junto, um suporte qualificado, você tendo a mentalidade certa e querendo crescer, sei que a gente pode ter muito resultado junto. Então, procura aqui betotrave.corretor, é meu Instagram. E achando o Nicola, você me acha também. Na palestra do MB Summit, dia 19 de março, também estaremos juntos. Então, contamos com a presença de todos. Bacana. Humberto, muito obrigado por esse momento maravilhoso, esse bate-papo. E que essa parceria continue frutificando e a gente consiga trazer muita gente para o profissionalismo. E isso está mudando o mercado. Está mudando o mercado. Com Já certeza. consegue ver? Dá para ver, de quando eu comecei Para agora, para 4 anos, você agora, consegue ver um outro mercado? já é muito diferente. Já é muito diferente. Então a gente Você já vê enxerga esse que a gente está profissionalismo. puxando esse mercado pro profissionalismo? Com certeza. E a gente vai. A natureza vai tirando aquela turma que não quer se profissionalizar, que quer manter isso como bico, que não quer estar se desenvolvendo. Isso aí o próprio mercado já vai tirando essa pessoa, os próprios clientes ali, os próprios proprietários já vão afastando essa pessoa. Os próprios corretores, que são profissionais efetivamente, já dão uma escanteada nessa turma aí que não tá para fazer o bem, que não tá para evoluir. Então, é natural. Essa galera vai saindo, vai entrando gente qualificada e a gente vai profissionalizando o mercado. E Maravilha! foi uma satisfação imensa ter sido convidado para estar aqui, fazer parte desse podcast e conviver com você também. É um cara fera que tem uma cabeça muito diferente. Muito obrigado pela presença, pela oportunidade, pela parceria e vamos para cima. Tamo junto. Vamos nessa. Pessoal, é isso aí, mais um Papo de Corretor. Até o próximo. Estão aí embaixo os links. Humberto Trave Team, MB Summit e muitos outros vídeos aí para você assistir. Até o próximo.